Eu estava sentada naquela cadeira desconfortável, com as mãos suadas segurando minha bolsa. Era só um exame de rotina, algo que deveria acabar em meia hora, como todas as outras vezes. Mas quando o médico entrou na sala, algo no jeito dele me deixou inquieta. Ele se sentou, abriu os exames e demorou alguns segundos a mais do que o necessário para começar a falar. Aquilo foi o suficiente para o mundo parecer girar mais devagar. Você tem linfoma de Hodgkin. Essas palavras grudaram na minha mente, como uma tatuagem feita à força. Por mais que ele tentasse explicar com aquele tom calmo e profissional, tudo depois disso virou um borrão. Eu não sabia muito sobre essa doença, só que era câncer. E câncer, na minha cabeça, era igual a fim. Meu corpo gelou, mas por dentro parecia que eu estava pegando fogo. Só conseguia pensar: isso não está acontecendo. Enquanto ele explicava os próximos passos, quimioterapia, consultas, tratamentos, a sala começou a parecer menor. O cheiro de álcool do consultório ficou mais forte, quase sufocante. Meus pais, sentados ao meu lado, estavam tão quietos que era como se não estivessem ali. Minha mãe apertava minha mão, mas eu não sentia força no toque. Parecia que todos nós estávamos congelados naquele momento. Ao sair da clínica, tudo lá fora parecia surreal. As pessoas passavam por mim com pressa, como se suas vidas continuassem normais, enquanto a minha havia sido virada de cabeça para baixo. A luz do sol parecia agressiva demais, como se fosse um lembrete cruel de que o mundo continuava, mesmo com o meu desmoronando. Meu pai sugeriu que fôssemos comer algo, mas eu só queria ir para casa, me enfiar debaixo do cobertor e desaparecer. Naquela noite, enquanto o resto da casa estava em silêncio, eu peguei um caderno velho no fundo da gaveta e comecei a escrever. Nunca fui do tipo que mantinha diários, mas parecia que colocar meus pensamentos no papel era a única coisa que fazia sentido. Escrevi sobre o medo que estava me consumindo, sobre todos os planos que agora pareciam inalcançáveis. A faculdade, de medicina, a viagem pela Europa com Clara, meu sonho de abrir uma clínica pediátrica, tudo parecia distante, quase impossível. Pedro, meu namorado, foi a primeira pessoa para quem contei. Ele me abraçou, disse que tudo ia ficar bem, mas seus olhos não me enganavam. Havia algo ali, uma dúvida, um medo que ele tentava esconder. Ele prometeu que estaria comigo em tudo, mas por algum motivo, aquelas palavras não me confortaram. Elas soavam mais como uma obrigação do que uma escolha. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva e resignação. Eu chorava no banho para que ninguém visse, mas sorria para minha mãe porque sabia que ela estava sofrendo tanto quanto eu. A cada noite, eu escrevia mais no meu diário, tentando entender como minha vida tinha mudado tão rápido. Eu não sabia como encarar as semanas seguintes, mas tinha certeza de uma coisa: nada seria como antes. Os primeiros dias depois do diagnóstico foram como uma névoa constante. Eu acordava, mas não sabia para quê. Tudo parecia sem sentido. Cada vez que eu olhava no espelho, era como se estivesse vendo outra pessoa, uma versão minha que não reconhecia. Não era só o medo da doença, era o que ela já estava roubando de mim. Meus sonhos, meu futuro, minha identidade. Quando comecei a quimioterapia, as coisas ficaram ainda mais difíceis. A sensação do remédio entrando pelas veias era como um frio cortante que tomava conta do meu corpo inteiro. Depois vinham os enjoos, a fraqueza e aquela constante sensação de que eu não tinha controle sobre nada. Eu evitava me olhar no espelho porque cada dia parecia que eu estava perdendo mais de mim mesma. Primeiro a energia, depois o cabelo. Pedro tentava ser presente, mas eu sentia que ele estava cada vez mais distante. Ele fazia perguntas, mas não ouvia as respostas. Um dia, depois de mais uma sessão de quimioterapia, ele foi me buscar em casa. O silêncio no carro era pesado, quase sufocante. Quando chegamos, ele olhou para mim e disse: "Eu preciso de um tempo. Não sei lidar com isso." Eu fiquei em choque. Ele não conseguiu nem olhar nos meus olhos quando disse isso.
Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Como assim, não sabe lidar? Eu também não sabia, mas estava enfrentando. Pedro não quis tentar. Ele simplesmente desistiu de mim. E naquele momento, percebi que estava sozinha nessa luta. Minha melhor amiga, Clara, foi quem apareceu para segurar minha mão quando eu mais precisei. Ela chegou no meu quarto no dia seguinte, com um saco de doces e um filme ruim. Se você quiser chorar, chora. Se quiser gritar, eu grito junto. Mas você não vai enfrentar isso sozinha, ela disse. Aquilo foi um alívio, mas também me fez perceber o quanto eu sentia falta de apoio genuíno. Numa dessas noites, enquanto Clara dormia no sofá da sala, eu abri meu diário e escrevi sobre tudo o que sentia. Sobre a raiva que tinha de Pedro, sobre o medo de que ninguém mais quisesse estar ao meu lado enquanto eu estivesse assim. Também escrevi sobre a vergonha que sentia, porque no fundo, eu me achava fraca. Cada palavra que colocava no papel parecia arrancar um pedaço do peso que eu carregava. Quando meu cabelo começou a cair, foi como se o diagnóstico finalmente se tornasse real. Eu chorei enquanto escovava os fios que se soltavam em minhas mãos. Foi Clara quem me ajudou a raspar tudo, dizendo que eu era linda de qualquer jeito, mas eu não conseguia acreditar. Eu sentia como se estivesse perdendo partes de quem eu era, uma por uma. A solidão era como um quarto escuro onde eu estava presa. Por mais que Clara tentasse iluminar o caminho, eu sabia que algumas batalhas precisavam ser travadas sozinha. Mas naquela época eu ainda não sabia que mesmo no meio da escuridão havia espaço para algo inesperado. Algo que mudaria tudo. Naquela manhã, eu mal tinha forças para levantar da cama. A quimioterapia sempre parecia roubar algo de mim, como se ela precisasse destruir para reconstruir. Clara insistiu para me acompanhar, mas eu disse que queria ir sozinha. Eu precisava de um momento para sentir minha dor sem tentar ser forte, por ninguém. Cheguei ao hospital carregando meu corpo como se ele fosse um peso. O cheiro forte de álcool e produtos de limpeza sempre me fazia enjoar antes mesmo da sessão começar. Quando entrei na sala de infusão, notei um rapaz em uma das poltronas do fundo. Ele tinha um violão ao lado e um sorriso que parecia deslocado, naquele ambiente tão estéril e triste. Não dei muita atenção. Estava ocupada demais tentando ignorar o que me esperava. A enfermeira começou a preparar tudo. E enquanto a agulha atravessava minha pele, senti os olhos dele sobre mim. Eu tentei fingir que não percebia, mas no fundo, estava incomodada. Ele finalmente falou, a voz leve e descontraída. Primeira vez aqui? Porque você tem aquela cara de quem está odiando tudo isso. Eu não sabia se ficava brava ou se ria. Olhei para ele, pronta para retrucar. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele sorriu. Relaxa, eu também odeio. Ele disse apontando para o próprio catéter. Não sei explicar porquê, mas aquele sorriso tirou um pouco do peso que eu sentia. A partir daí, ele começou a falar como se nos conhecêssemos há anos. Disse que se chamava Lucas e que estava ali tratando um sarcoma. Nada muito sério, só o suficiente para eu poder faltar ao trabalho sem ninguém reclamar. Ele brincou, arrancando um sorriso tímido de mim. Era estranho, porque fazia semanas que eu não sorria. Enquanto a medicação gotejava lentamente, ele pegou o violão e começou a tocar. Era uma melodia suave, quase hipnotizante, que parecia preencher aquele ambiente tão frio. Outras pessoas na sala começaram a prestar atenção, e até a enfermeira parou por um momento para ouvir. Eu fechei os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma leveza que não sabia que ainda era possível. Quando a sessão terminou, ele estava no corredor, me esperando. Ei, novata, que tal um café? Prometo que não vou te obrigar a ouvir mais música se você não quiser. Eu hesitei, mas acabei aceitando. Fomos até a lanchonete do hospital, e ele pediu um café preto enquanto eu escolhia um chá. Ele começou a contar sobre como a música era a sua forma de fugir da realidade, e de alguma forma, aquilo fez sentido para mim. Enquanto ele falava, percebi algo diferente nele. Não era o típico otimismo forçado que as pessoas tentavam usar comigo.
mas uma maneira genuína de lidar com as coisas. Ele não estava tentando fingir que tudo estava bem. Ele simplesmente vivia. E naquele momento, eu percebi que talvez eu precisasse de alguém assim por perto. Quando fui embora, ele disse algo que ficou na minha mente pelo resto do dia. Você vai odiar isso tudo, mas não precisa fazer isso sozinha. Depois daquele primeiro encontro com Lucas, algo mudou. Eu não conseguia parar de pensar na forma como ele encarava tudo. Não era exatamente esperança, mas um tipo de aceitação que fazia parecer que ele sabia como transformar o sofrimento em algo mais leve. Quando voltei para o hospital na semana seguinte, confesso que olhei em volta, esperando vê-lo. E lá estava ele, com aquele violão e o sorriso de quem sabia que eu o estava procurando. Voltei, novata, ele disse brincando. Sentei na poltrona ao lado da dele, e ele começou a falar sem parar, me distraindo do desconforto da quimioterapia. Ele contou histórias engraçadas da infância. Falou sobre como a música era a única coisa que fazia sentido desde que foi diagnosticado, e até imitou uma enfermeira que, segundo ele, era obcecada por chá. Era impossível não rir. Lucas tinha o dom de fazer o tempo passar mais rápido. Quando ele tocava seu violão, o som parecia preencher cada canto daquele lugar tão vazio. Mas o que mais me impressionava era que, mesmo em meio a toda aquela alegria, havia algo nele que parecia carregado. Uma sombra nos olhos. Um peso que ele tentava esconder. Eu não perguntei nada. Ainda não. Clara, que sempre me acompanhava quando podia, acabou conhecendo Lucas em uma dessas sessões. No início, ela parecia desconfiada, como se quisesse protegê-la de mais uma decepção. Mas ele, com aquele jeito desarmante, conseguiu conquistá-la. Um dia, Lucas apareceu na sala de espera com uma ideia: organizar um evento beneficente no hospital para arrecadar fundos para outros pacientes que não podiam pagar pelo tratamento. Vai ser divertido, música, comida. Quem sabe você pode até subir no palco e dar um discurso motivacional? Ele sugeriu, piscando para mim. Eu ri e balancei a cabeça. Nem pensar. Clara, no entanto, adorou a ideia. Ela se juntou a Lucas para organizar tudo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi Clara sorrir de verdade. Na noite do evento, Lucas tocou no palco para um pequeno público de pacientes, médicos e familiares. Clara ajudou a decorar o espaço, e eu fiquei responsável por distribuir os folhetos. Quando ele começou a tocar, senti um nó na garganta. Não era apenas pela música, mas pela energia que ele transmitia. Por um momento, todos ali esqueceram seus próprios problemas e simplesmente se deixaram levar. Depois do evento, Clara me disse algo que me pegou de surpresa. Sabe, eu acho que ele realmente se importa com você. E você também se importa com ele, mesmo que ainda não tenha percebido. Eu neguei, rindo. Mas a verdade era que Lucas já tinha se tornado uma parte importante da minha vida. Ele era a única pessoa que conseguia me fazer esquecer, mesmo que por um instante, do peso que eu carregava. Enquanto eu voltava para casa naquela noite, com Clara ao meu lado, comecei a perceber que a amizade que estava se formando entre mim e Lucas não era apenas um escape. Era um lembrete de que, mesmo no meio da dor, ainda havia espaço para momentos de luz. Lucas tinha o dom de aparecer quando eu mais precisava. Mesmo sem perceber, ele havia se tornado o ponto alto das minhas semanas. Cada sessão de quimioterapia, que antes parecia uma sentença, agora vinha com a expectativa de vê-lo. Ele preenchia o vazio com histórias, piadas e, às vezes, apenas com a sua presença. Mas, aos poucos, comecei a perceber que havia algo a mais. Um dia, estávamos sentados em um banco no jardim do hospital. O céu estava cinza, e a brisa gelada parecia carregar o cheiro da chuva que estava por vir. Lucas tocava uma melodia suave no violão, e pela primeira vez, ele cantou. A letra era sobre dor, mas também sobre encontrar beleza em meio ao caos. Sua voz tinha um tom melancólico, quase como se estivesse deixando escapar algo que sempre tentava esconder. É linda, eu disse quando ele terminou.
Ele apenas sorriu e olhou para o chão. Às vezes, a música diz o que eu não consigo. Depois disso, algo mudou entre nós. Ele começou a me olhar de um jeito diferente, como se estivesse tentando medir até onde podia ir. Eu também comecei a notar detalhes que antes me escapavam. O jeito como ele mexia no cabelo quando estava nervoso, ou como seus olhos brilhavam, quando ria de algo bobo. Era sutil, mas estava ali. E era assustador. Uma tarde, enquanto estávamos no corredor do hospital, ele finalmente quebrou o silêncio. Ana, você já pensou em viver intensamente o tempo que tem, sem se preocupar com o que vai acontecer depois? Eu franzi a testa confusa. O que você quer dizer? Ele deu de ombros e olhou para mim com um sorriso triste. Só acho que a gente perde muito tempo com medo do fim, e esquece de aproveitar o meio. Eu não respondi, mas aquelas palavras ficaram comigo. Lucas tinha razão. Eu estava tão preocupada com tudo que poderia dar errado que não via as coisas boas que ainda estavam acontecendo. E de alguma forma, ele fazia parte dessas coisas boas. Mas Lucas também tinha suas barreiras. Ele evitava falar sobre o futuro, sempre mudando de assunto quando eu mencionava algo além do presente. Um dia, ele confessou: tenho medo de te magoar, de deixar você com mais uma ferida para carregar. Seus olhos estavam cheios de culpa, mas havia algo mais ali. Um pedido silencioso para que eu não insistisse. Eu hesitei, mas acabei segurando sua mão. Lucas, eu já estou machucada. Mas isso não significa que eu não possa encontrar felicidade no meio da dor. E você me faz feliz. Foi a primeira vez que admiti o que sentia, e por um momento, ele apenas me encarou, como se tentasse decidir se acreditava em mim. Então, ele sorriu. Você é incrível, sabia? A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Lucas parou de hesitar tanto, e eu deixei de ter medo de me aproximar. Nossas conversas ficaram mais profundas, mais íntimas. Ainda havia receios, é claro. O câncer não nos dava garantia de nada, mas estávamos aprendendo a viver um dia de cada vez. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir algo além da dor. O dia em que o médico disse que meu câncer estava em remissão foi um dos mais estranhos da minha vida. Eu deveria ter me sentido aliviada, feliz até. Mas, em vez disso, tudo parecia surreal. Era como se o peso que eu carregava tivesse desaparecido, tão rápido que eu ainda não sabia como me equilibrar. Clara chorou de alegria, me abraçando tão forte que quase me sufocou, mas tudo o que eu conseguia pensar era: e Lucas? Eu corri para contar a ele. Estava ansiosa para ver sua reação, para compartilhar aquela vitória. Quando cheguei à sala de infusão, ele estava lá, como sempre, com o violão descansando em seus joelhos. Lucas, eu estou em remissão. As palavras saíram apressadas, quase sem ar. Ele parou por um segundo. Depois abriu um sorriso tão largo que parecia iluminar a sala inteira. Eu sabia que você ia conseguir, novata. Ele me puxou para um abraço. E por um momento, tudo parecia perfeito. Mas então, eu percebi algo. Seus movimentos estavam mais lentos, seu rosto mais pálido. Mesmo com aquele sorriso, havia algo diferente nele. E você? Como está indo? Perguntei. Lucas desviou o olhar, mexendo nas cordas do violão sem tocá-las. Ah, do mesmo jeito de sempre. Nada que eu não consiga lidar. Naquele dia, algo mudou entre nós. Eu comecei a notar os sinais que antes ignorava. As pausas mais longas enquanto ele falava. A maneira como ele segurava o peito como se estivesse se esforçando para respirar. Ele não estava melhorando. E eu sabia disso. Mesmo que ele não dissesse. Uma noite, depois de mais uma sessão, ele finalmente admitiu. Estávamos no jardim do hospital, e o céu estava cheio de estrelas. Ana, eu não vou mentir. Meu câncer está piorando. As palavras dele foram como um soco. Mas eu decidi parar com os tratamentos mais agressivos.
Não quero passar o tempo que me resta preso a uma máquina. Minha garganta se fechou, e eu mal consegui responder. Ele segurou minha mão. Eu quero viver com qualidade, não com quantidade. Eu queria gritar, convencê-lo de que ainda havia esperança, mas vi nos olhos dele que aquela decisão não tinha sido fácil. Ele não estava desistindo. Ele estava escolhendo a forma como queria viver. E eu sabia que tudo o que podia fazer era estar ao lado dele. A partir daquele dia, Lucas começou a se dedicar a criar memórias. Ele escreveu músicas novas, tirou fotos de cada lugar que íamos e até me deu um presente inesperado. Uma pulseira com um pequeno pingente em forma de violão. Para você se lembrar de mim quando eu não estiver por perto, ele disse rindo. Eu o repreendi, dizendo que ele ainda estaria por perto por muito tempo. Mas por dentro, eu sabia que talvez não fosse verdade. Enquanto eu ganhava força, Lucas parecia estar se despedindo do mundo aos poucos. Mas mesmo assim, ele nunca perdeu aquele brilho. Ele me lembrava todos os dias que a vida não era definida pelo tempo que tínhamos, mas pelo que fazíamos com ele. E, com Lucas, cada momento era vivido como se fosse o último. E, de alguma forma, isso tornava tudo mais bonito. Lucas sempre foi imprevisível, mas o que ele fez naquela tarde me pegou totalmente desprevenida. Estávamos no parque ao lado do hospital, um lugar que ele adorava porque, segundo ele, até o ar parecia mais livre ali. Sentados em um banco de madeira, ele puxou algo do bolso. Uma caixinha pequena, simples, mas que fez meu coração disparar antes mesmo de ele abrir. Sei que pode parecer loucura, mas... Ana, você quer casar comigo? As palavras saíram, acompanhadas daquele sorriso que já havia se tornado a minha âncora. Fiquei sem reação por alguns segundos, com lágrimas já começando a se formar. Ele segurou minha mão e continuou. Não estou te pedindo um para sempre. Só um, enquanto tivermos tempo. Você aceita? Eu não hesitei. Não importava quanto tempo restava, eu sabia que queria estar ao lado dele. Quando eu disse sim, ele riu e disse que nunca tinha se sentido tão sortudo. Mas é claro, nem tudo seria tão simples. Quando contei à minha mãe, sua expressão mudou imediatamente. Ana, você tem certeza disso? Você acabou de sair de um tratamento. E ele não tem muito tempo. Suas palavras eram como facas. Eu sabia que ela não estava tentando ser cruel, mas aquilo doeu mais do que eu esperava. Mãe, eu sei que não temos muito tempo. Mas e daí? Eu amo o Lucas, e ele me faz feliz. Não vou deixar o medo decidir por mim. Ela suspirou, claramente lutando com o que dizer. Clara, que estava ao meu lado, interveio. Tia, o Lucas é a razão pela qual a Ana não desistiu. Ele é uma boa pessoa. E se eles querem isso, por que não apoiar? Foi uma conversa difícil, mas no final minha mãe cedeu. Ela me abraçou e disse: Só quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique enfrentar mais dor no futuro. Aquele abraço foi o que eu precisava. Mesmo com as reservas dela, agora eu sabia que tinha seu apoio. Os dias seguintes foram uma mistura de emoções enquanto planejávamos o casamento. Lucas insistiu que tudo fosse o mais simples possível. Eu quero algo que seja sobre nós, não sobre o que as pessoas esperam. Escolhemos o jardim do hospital como local. Clara se encarregou da decoração, e Lucas escreveu uma música que disse que só tocaria no grande dia. Apesar da excitação, havia momentos em que eu via Lucas perdido em pensamentos. Às vezes, ele segurava minha mão com mais força do que o normal, como se quisesse garantir que eu estivesse ali. Eu sabia que ele estava lutando com seus próprios medos, mas nunca dizia nada. Enquanto eu experimentava um vestido simples no quarto de Clara, ela disse algo que ficou comigo. Sabe, Ana, esse casamento não é só um ato de amor. É também um ato de coragem. Vocês dois estão enfrentando o que muitos nunca teriam, força para encarar. Naquele momento, percebi que nosso casamento não seria apenas uma celebração. Seria um lembrete de que, mesmo em meio ao sofrimento,
O amor ainda podia florescer. E, mesmo que o tempo fosse curto, sabíamos que seria suficiente. As semanas que antecederam o casamento foram cheias de expectativa, mas também de silêncio. Eu sabia que Lucas estava escondendo algo. Ele tinha o hábito de sumir em pensamentos, seus olhos vagando como se estivessem perdidos em outro mundo. Tentei perguntar algumas vezes, mas ele sempre mudava de assunto com um sorriso que não alcançava os olhos. Um dia, ele pediu que eu o encontrasse no jardim do hospital. Quando cheguei, ele estava sentado no mesmo banco onde havia me pedido em casamento, com o violão repousando ao seu lado. Assim que me aproximei, ele segurou minhas mãos e respirou fundo. Ana, preciso te contar algo. O médico havia confirmado que o câncer dele estava em estágio terminal. Ele explicou que não havia mais opções curativas, apenas cuidados paliativos. Não quero que você se preocupe comigo. Quero que o casamento seja um momento feliz, não um adeus. Ele disse, sua voz firme, mas seus olhos marejados. Minhas pernas fraquejaram, e eu me sentei ao lado dele, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. Lucas, você não precisa enfrentar isso sozinho, eu disse com a voz quebrada. Ele sorriu levemente e acariciou meu rosto. Eu sei que não estou sozinho. Tenho você. Aquelas palavras eram um misto de conforto e dor, porque eu sabia que o tempo estava contra nós. Apesar da notícia devastadora, Lucas parecia determinado a fazer o casamento algo especial. Ele estava envolvido em cada detalhe, garantindo que tudo fosse exatamente como queríamos. Clara cuidava da decoração, transformando o jardim em um lugar mágico, com luzes penduradas nas árvores e flores espalhadas pelo chão. A equipe do hospital estava tão empolgada quanto nós, fazendo questão de ajudar em tudo. No dia do casamento, o céu estava limpo e o sol tocava o jardim com uma luz suave. Eu vesti um vestido simples, emprestado por Clara, enquanto Lucas usava um terno que sua mãe havia guardado desde sua formatura. Quando o vi esperando por mim ao lado, do altar improvisado, meu coração apertou. Ele parecia tão forte, tão determinado, mesmo que seus olhos revelassem o cansaço. Enquanto eu caminhava até ele, senti cada passo como se fosse parte de um sonho. Quando cheguei ao altar, Lucas segurou minhas mãos e com a voz levemente trêmula disse: eu prometo te amar em cada segundo que temos. E mesmo quando eu não estiver mais aqui, vou estar em tudo que você fizer. Depois de trocarmos os votos, ele pegou o violão. A música que ele compôs para mim foi suave, cheia de emoção, e cada nota parecia carregar tudo o que ele sentia. Não houve uma única pessoa naquele jardim que não estivesse chorando. Naquele momento, nada mais importava além de nós dois. Quando a cerimônia acabou, ficamos no jardim, cercados por amigos, familiares e a equipe do hospital, celebrando o que tínhamos. Lucas estava mais fraco, mas seu sorriso nunca desapareceu. Naquele dia, nós não pensamos no amanhã. Vivemos apenas o presente, e isso foi suficiente. Os dias que seguiram ao casamento foram uma mistura de felicidade e antecipação do inevitável. Lucas estava mais fraco a cada manhã, mas ele nunca deixou que isso tirasse o brilho de seus olhos. Ele fazia questão de aproveitar cada momento, por menor que fosse. Ainda tocava seu violão sempre que podia, e às vezes apenas sentávamos juntos no jardim do hospital, ouvindo o vento balançar as árvores. Uma noite, enquanto ele descansava em sua cama, segurando minha mão, ele disse algo que ficou marcado em mim. Ana, eu quero que você prometa que vai viver. Não importa o que aconteça comigo, você vai continuar sonhando, viajando, sendo tudo o que sempre quis ser. Eu não consegui responder de imediato. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto enquanto eu apertava sua mão com força. Finalmente, balancei a cabeça, prometendo sem palavras. Na manhã seguinte, Clara veio ao hospital para me fazer companhia. Lucas estava mais calmo do que nunca, quase sereno. Ele pediu para falar comigo a sós e entregou-me uma caixa pequena.
Não abra agora, ele disse com um sorriso cansado. Mas quando você precisar de mim, mesmo que eu não esteja mais aqui, abra isso. Meu coração doeu com aquelas palavras, mas eu concordei, guardando a caixa como se fosse um tesouro. Lucas partiu naquela noite, enquanto eu segurava sua mão e sussurrava o quanto o amava. Foi tranquilo, quase como se ele tivesse esperado o momento certo, cercado por amor. Mesmo assim, a dor da perda foi avassaladora, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Clara ficou ao meu lado o tempo todo, me lembrando de respirar, de não me perder no luto. Demorou alguns dias até que eu tivesse coragem de abrir a caixa que ele havia me dado. Dentro, encontrei um diário. Lucas havia escrito cartas para mim, uma para cada momento importante que ele imaginou que eu enfrentaria no futuro. Havia uma carta para o meu aniversário, outra para quando eu decidisse viajar pela Europa, e até uma para quando eu finalmente terminasse minha faculdade. As palavras dele eram como um abraço. Cada carta parecia prever exatamente o que eu precisaria ouvir, como se ele ainda estivesse comigo, me guiando. Em uma delas, ele escreveu: Ana, nunca deixe o medo te impedir de viver. O amor que tivemos é eterno, e ele estará em cada sorriso, cada momento que você permitir ser feliz. Aquela noite, eu li todas as cartas, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde sua partida, senti que não estava sozinha. Lucas havia me deixado um pedaço dele, e isso era suficiente para me lembrar que, mesmo na ausência, o amor podia ser uma força que movia a vida. O tempo passou, mas Lucas nunca deixou de estar presente em minha vida. Eu segui a promessa que fiz a ele naquela noite, mesmo que, no início, fosse difícil encontrar forças para seguir em frente. As cartas que ele deixou se tornaram minha âncora, minha luz em momentos de dúvida. Cada vez que eu abria uma delas, era como ouvir sua voz novamente, suave e encorajadora, me lembrando de viver. Demorou um tempo, mas voltei para a faculdade de medicina. No meu primeiro dia de aula, abri uma das cartas que dizia: Ana, o mundo precisa de pessoas como você. Vá lá e mostre como o amor e a dor podem transformar vidas. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Eu me formei com honra, e no dia da cerimônia, deixei uma flor no local onde ele descansava, como forma de agradecer por nunca ter desistido de mim, mesmo quando ele próprio lutava contra o tempo. Realizei o sonho de viajar pela Europa. Foi uma experiência cheia de sorrisos, lágrimas e reflexões. Em cada cidade que visitava, sentia como se Lucas estivesse ao meu lado, vendo tudo através dos meus olhos. Era como se eu estivesse vivendo não apenas por mim, mas também por ele. Durante uma caminhada em Paris, abri mais uma carta. Ele havia escrito: Quando você ver algo bonito, feche os olhos por um segundo e imagine que estou lá com você. Estarei sempre onde houver beleza. Com o tempo, decidi transformar nossa história em algo que pudesse inspirar outras pessoas. Escrevi um livro intitulado O Amor que Durou para Sempre, narrando nossa jornada, os altos e baixos, e como o amor pode florescer mesmo nos momentos mais sombrios. O processo de escrever foi como reviver cada momento com ele, e ao mesmo tempo, foi minha forma de encontrar cura. Hoje, trabalho como voluntária em hospitais, ajudando pacientes com câncer a encontrar força nas suas próprias histórias. Sempre digo que ninguém está sozinho e compartilho partes da nossa jornada para mostrar que, mesmo na adversidade, há espaço para amor, coragem e esperança. Enquanto leio um trecho do meu livro para um grupo de pacientes em uma dessas visitas, fecho os olhos por um momento e sinto Lucas ali, ao meu lado. Sorrio, porque sei que ele estaria orgulhoso. Termino a leitura com as palavras que ele escreveu na última carta, que guardo sempre comigo. Ana, o amor nunca desaparece. Ele muda de forma, mas permanece. Viva plenamente, porque, através de você, eu continuo vivendo. E enquanto os pacientes me aplaudem, eu olho para eles e digo a frase que aprendi com Lucas. O amor verdadeiro não é medido pelo tempo que dura,
mas pela intensidade com que é vivido. E como sempre, encerro com as palavras que refletem o impacto de nossa história. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.